Bom dia, pessoal. Estou aqui, André, psicólogo, para falar sobre terapia cognitiva do campo consciencial. Terapia de grupo cognitiva do campo consciencial, né? Então, a gente é o TGCCC. Deixa eu ver se eu não troquei nada. Terapia de grupo cognitiva do campo consciencial. Exatamente isso. É tão complicado o negócio que a gente se perde, mas é exatamente isso. TGCCC, é exatamente isso. Preciso começar a gravar melhor esse nome. Então, estou aqui, André Psicólogo, trazendo para vocês um pouco desse projeto, processo, programa, né? Tudo junto e misturado, né? Onde a gente busca trazer para o adolescente um entendimento melhor de mundo, um enfrentamento mais saudável e mais sereno das questões que estão pegando para todo mundo, mas que para idades como pré-adolescência, adolescência e jovem adulto, está mais difícil de lidar com algumas questões que vêm para nós o tempo todo, sempre surge alguma questão, e esse programa está aqui para isso. Diferentemente do que acontece na psicoterapia de grupo, onde a gente faz uma roda para que as pessoas tragam as angústias delas, para que elas tragam as questões delas, né? Isso é algo que também, trabalho com isso também, mas diferentemente da psicoterapia de grupo, na terapia de grupo do cognitivo do campo consciencial, TGCCC, ETA, é um programa onde sim, vai haver espaço para que se tragam as angústias, esse espaço vai estar aberto ali, mas é um programa que a gente busca trazer um conteúdo a ser passado, diferente da psico, por isso a gente chama de terapia, que é um conteúdo a ser passado, né? Onde a gente vai tentar situar o pré-adolescente, adolescente e jovem adulto do lugar dele nesse mundo doido, porque ele está crescendo, a forma, aquilo que nos colocava em alguma direção, independente de como a gente enxerga o resultado, nós, gerações passadas, independente de como a gente enxerga o resultado disso, nós tínhamos uma forma, uma direção, né? Que nós seguíamos uma direção, haviam mais deveres para conosco, deveres estabelecidos que nós tínhamos que cumprir e poucos direitos, independente de como a gente enxergue isso, se isso foi algo ruim, se isso foi algo bom, se foi território neutro, independente de como a gente enxergue isso. E aqui a gente vai trabalhar de forma a poder ajudar eles a sentir um pouquinho, ter a percepção de que sim, existem responsabilidades, há necessidade de frustrar-se, ou seja, não vamos poder obter tudo que a vida oferece, que o mundo oferece, né? Então a gente tem que aprender a frustrar-se, tem que aprender a lidar com tantas questões e começar a compreender o que são esses deveres aí que aparecem e que a gente não gosta, que incomoda tanto. O ego atual dos pré-adolescentes, adolescentes, jovens adultos não aceita muito bem esses deveres, eles querem direitos, eles não querem deveres. Então a gente está aqui para ajudá-los a se entender no meio dessa confusão toda, né? A internet atualmente vem espaçosa que é e quer ocupar o lugar de quem pensa por você. Você não pensa mais, você não tem mais personalidade própria, você faz aquilo que a internet está mandando que você faça. Ou se você preferir, aquilo que dá like, é aquilo que é legal, é aquilo que eu devo reproduzir aqui na minha vida, aqui concreta, né? A gente se esquece que a internet, na verdade, é meio que uma fantasia, uma nuvem, uma fantasia, né? Mas a gente quer reproduzir na vida concreta aquilo que dizem para nós que é interessante que você faça. Então a internet tenta pensar por nós. E tudo isso é muito importante a gente ajudar essas idades todas. Eu não vou ficar aqui o tempo todo falando pré-adolescente, adolescente, jovem adulto. Então eu vou falar adolescente simplesmente, né? Mas já está englobado aí. Ajudar os adolescentes a entenderem melhor esse processo, se situarem mais, afiar senso crítico, né? Poder ter mais noção do conteúdo que vem, impor filtros, aprender a impor filtros, saber filtrar o que vem para ele, né? Ter essa consciência maior das coisas, né? E saber lidar com conflitos, com questões, saber trabalhar melhor a inteligência emocional, saber trabalhar melhor os seus potenciais, descobrir quais são os seus potenciais, tudo isso vai ser trabalhado aqui. Descobrir quais são os seus potenciais, quais são suas fraquezas, por que não? Todos nós temos fraquezas, por que não? Né? Entender que todo ser humano é único, que não existe aqui essa questão, essa pessoa é portadora disso, essa pessoa é portadora daquilo, essa pessoa tem o CID isso, a pessoa tem o CID aquilo. Não, somos todos seres únicos, atípicos que somos, com características únicas, cada um de nós traz as suas questões.
E a gente tem que aprender a conviver. Tem que existir aí fora um mundo que ele meio que existia, de um jeito meio torto, mas existia. Mas parece que até esse pouco que existia se perdeu. As pessoas não estão mais conseguindo socializar, compreender o outro, se frustrar à medida que o outro tem ideias, propostas que às vezes não te agradam muito, mas ao mesmo tempo o outro tem coisas boas para te oferecer e você tem que saber buscar por elas. E não olhar só para o negativo, janelas de oportunidade, você começar a observar o que o outro tem de interessante, quais são as virtudes do outro. E não só enxergar defeitos porque o teu ego está incomodado, porque você não está tendo vez naquele momento. Você não está sendo aquele que tem os seus direitos primordialmente ali, né, imediatamente sendo um imediatismo, sempre imediatismo, sendo obedecidos, seus direitos sendo obedecidos. A gente quer trabalhar com os adolescentes, ajudá-los para que eles possam futuramente, dentro de uma carreira profissional, né, seus estudos, seja faculdade, sejam cursos de todos os tipos, profissionalizantes, cursos de línguas, o que for, ele conseguir fazer um enfrentamento, no bom sentido, um enfrentamento tranquilo desses processos, uma maturidade, uma consciência de mundo, né? Então, o que a gente pretende oferecer aqui. É o que a gente busca oferecer aqui. Um adolescente produtivo, um adolescente que não tem que ser o tal do aborrecente. Ele não precisa ser. Isso é uma imagem falsa, uma cultura imposta, colocada, e que a gente tem que entender que não é essa a ideia. Ele não precisa ser um aborrecente. Né? Então vamos falar um pouquinho do conteúdo que vai ser trabalhado aqui. Esse vídeo, na verdade, está sendo gravado para os adultos e para os adolescentes que tenham interesse em estar fazendo parte desse projeto. Gente, digo para vocês, muito bacana. Mas vamos lá. São 7 etapas, tá? Estou com a garganta falhando hoje. São 7 etapas e eu vou tentar fazer um resuminho de cada uma delas para fazer o fechamento do programa. Então a gente vai passar por uma apresentação, vamos ter as 7 etapas e um fechamento, né? Então eu vou tentar resumir essas 7 etapas. A primeira etapa fala sobre essa questão de qual é o meu lugar no mundo, qual é o meu papel no mundo, nesse nosso mundinho doido aqui. Então, é uma introdução de tudo aquilo que a gente vai falar. Aqui a gente vai buscar trazer uma pitadinha de diversas teorias diferentes no âmbito da psicologia e de outras áreas, de outras ciências. A gente vai trazendo aqui e vai tentando salpicar e ajudar eles a entender melhor certas coisas, tapar certas lacunas. Eles não simplesmente estarem dentro daquele âmbito de que estou obedecendo ou estou fazendo mecanicamente sem nem ao certo saber por quê, né? Então vamos tentar ajudá-los a compreender o porquê de determinados comportamentos, o porquê que determinadas coisas são importantes e que são regra na sociedade. Então tentar ajudá-los a compreender certas coisas de uma maneira um pouquinho mais profunda, né? Não, sem muita, mas um pouco mais profundo, tentar trazer para eles um pouco disso tudo. Então, quem sou eu? Qual é o meu papel nesse mundinho doido? Então, essa busca por essa pessoa se conhecer melhor, a gente entenderia isso como a inteligência intrapessoal dentro da proposta das inteligências múltiplas ou múltiplas inteligências de Howard Gardner, né? Ou o campo intrapessoal, que é falado na teoria da inteligência emocional de Daniel Goleman. Né? Então você vai ter esses dois nomezinhos aí, tanto a inteligência intrapessoal como o campo intrapessoal, se conhecer. Então a gente vai dar esse início, esse start aqui essa é a primeira etapa do nosso programa. A segunda etapa do programa, a gente vai trazer uma questão relacionada a emoções, a percepções, né? Então esse sentir do ser humano. Aí já nós vamos para o lado do sentir mesmo, né? Então a gente vai tentar ajudar eles, porque a cada etapa ele vai meio que fazer uma revisão daquilo que ele acreditava que era, daquilo que ele acreditava que era esse serzinho se construindo aí, né? Nós vamos ajudar ele a construir cada vez mais, fortalecer o que ele está construindo e enxergar certas coisas que às vezes ele não enxergou na primeira etapa, não enxergou na segunda, lá pela quinta, pela sexta, ele vai percebendo questões que vão complementar aquilo que foi dito lá no começo, né? Então a gente vai fazer toda essa conexão. Né? E essa segunda etapa fala de emoções, teoria da inteligência emocional, né? Essa questão da emoção que precede a razão. Né? Então, antes mesmo que você possa processar um pensamento, que você possa ter uma ação, você primeiro vai sentir algo. Né? Então, é a emoção que vem antes da razão. E ajudar a ter o melhor controle sobre isso. Coeficiente emocional, coeficiente intelectual, trabalhar tudo isso com eles. Explicar melhor para eles como é que é isso tudo.
né? E isso afeta tanto o campo, o entendimento de si, o cuidar de si, como afeta a sua conexão com as pessoas lá fora, né? A gente tem uma terceira etapa, gente, que a terceira etapa é o fazer das coisas. Aí entra aquela proposta de tentar auxiliar os adolescentes a compreender, abrir mais o leque de opções para que eles possam tentar se achar, se encontrar dentro da proposta, por exemplo, voltando aqui nas múltiplas inteligências, tentar ajudar eles a descobrirem quais são as potencialidades deles, quais são os pontos fracos deles e tentar ajudá-los a já começar a fazer essa varredura, essa busca de profissão, de um hobby que ele poderia estar praticando. E aqui vai se trabalhar muito a questão do sensorial, ajudar os 5 sentidos, né, os nossos 5 sentidos, ajudar o adolescente, pré-adolescente, adolescente, jovem adulto, né, mas estou falando aqui só adolescente, que é mais fácil, né? Ajudar o adolescente a poder ter esse contato com as texturas, com as coisas, com o mundo, sair um pouco desse aparelho que é liso tanto na sua forma, no aparelho em si, como a tela. É só isso, é só o toque da tela. Isso ocupa a maior parte da percepção do ser humano ao longo de 24 horas do ser humano, não é só do adolescente não, do ser humano. A maior parte das 24 horas dele, ele fica focado nisso. E nós não nos percebemos, somos sequestrados, é como se a gente fosse como um todo, jogado para dentro do celular. E a gente não se percebe enquanto, por exemplo, estou aqui falando, olhando para o celular, tirei meus sapatos, estou com a meia, estou com os pés apoiados nos pés da cadeira, né? E você não se percebe sentindo a textura da meia e dos pés da cadeira. Você não se percebe. As horas voam e você está aqui, no celular, no computador. E as texturas, onde é que está esse toque, esse cheiro, esse sentir? E aí a gente vai tentar auxiliá-los com busca por, de repente, gostar de trabalhar com artesanato, resgatar isso, que deveria ser algo presente, forte neles, né? Alguns já praticam, outros não, mas aqueles que já praticam, vamos aprofundar então, né? Instrumento musical, arte marcial, tudo aquilo que remete a um fazer, a uma máquina interna que precisa produzir, uma energia que precisa ser colocada para fora. O fazer das coisas e o prazer que isso nos traz. Cuidar de plantas, né? Ter esse amor pelas plantas, ir lá cuidar das plantas, trabalhar isso, né? E tá sempre desenvolvendo algo em paralelo com as necessidades ali, os estudos, trabalho, está desenvolvendo algo que é o quê? Algo terapêutico. Desenvolve o ser humano como um todo, equilibra o ser humano como um todo, é terapêutico para o ser humano, né? Então isso é o fazer das coisas, né? E aí a gente vai para uma outra etapa onde vai nos ajudar a voltar nas etapas anteriores, que é uma etapa que fala justamente desse gostar de si, do amar a si mesmo e a conexão com as pessoas lá fora. Para tanto, tudo isso tem que ter um ser humano equilibrado. E aí você volta nesse quem sou eu, qual é o meu lugar no mundo, você faz uma revisão disso, esse sentir, essas emoções, tudo isso. Então, a gente trabalha aqui nessa quarta etapa um sentimento que transborda, que vai para a natureza, vai para grupos, círculos sociais, ser flexível com os pensamentos, ter conexão com as pessoas e, é claro, sempre os filtros, sabendo onde é o seu lugar e onde não é o seu lugar, né? Então, tudo isso vai ser trabalhado de uma maneira que eles entendam a importância desse todo, né? A importância de tudo isso que está aí fora, né? Então, a praia não é só um lugar para você viajar 1, 2 vezes por ano, como uma atração turística. Não, é mais do que isso. Representa muito mais, né? Então a gente tem que saber compreender a importância disso tudo, oferecer para eles um pouco dessa profundidade, para que eles entendam o quanto é terapêutico, o quanto é importante a gente ter contato com a natureza, isso e aquilo. Então trabalhar um pouco disso com eles, tá? A outra etapa, o eu falo, né? Ou no caso, falar, né? O comunicar-se, né? Esse falar, esse comunicar-se, né? Aqui já estou dando uma palhinha porque eu não paro de falar, né? Enfim, o eu falo, ele traz justamente essa questão, a comunicação, né? Então a gente precisa ajudar o adolescente do ponto de vista que saber trabalhar o que se diz,
e o que se deixa de dizer, né? O que eu deveria estar dizendo e o que eu não deveria dizer, né? Isso tem muito a ver com inteligência emocional. Quais as batalhas que eu quero travar, quais eu não quero, como reagir a uma proposta, uma provocação, uma situação provocante ou alguém que te diz algo provocante, como reagir a isso, como lidar com isso, né? Para que a gente não ceda a um conflito, como lidar com certas coisas, como lidar com certos processos, e aí entra justamente esse eu falo, o comunicar-se, o conectar-se, né? É uma estrutura a mais para a gente trazer para dentro dessa questão. Aqui a gente vai entrar também com essa questão da força que as palavras têm, né? O quanto é importante a gente saber lapidar o nosso linguajar, certos processos, eles acabam sendo um tanto agressivos desnecessariamente. Vivemos as voltas com falas, com propostas de pensamento, gírias, colocações. Veja bem, não sou careta, mas existem algumas colocações, algumas formas de comunicação que os adolescentes adotam com frequência e que são extremamente destrutivas, desnecessárias. Pesa, a linguagem fica pesada, a fala, a situação fica pesada, e entra aquela proposta que o adolescente acredita que ele deve, que ele pode, que ele é sem noção. Então, que ele pode dizer o que ele quer, e se naquela roda tem alguém que pode se incomodar com o que ele disse, ou alguém que justamente pode não ser com ela, pode ser com um amigo dela, com um parente dela, mas aquilo pode ser um incômodo, ouvir a pessoa trazendo aquilo. Vou dar aqui uma exemplificação, um simbolismo, para que a gente possa estar entendendo. Hoje, muito comum que adolescentes tragam como gíria, como uma proposta de sinônimo para alguma coisa, dizer assim, esse fulano, eu nem gosto de dizer, gente, mas é um fato, e para eles isso é muito comum, usar esse tipo de termo, né? O fulano é mó autista, né? O fulano é autista, não sei o quê. Gente, isso é pesado, isso tem uma conotação aí, são palavras que a gente tem que ter um cuidado antes de usá-las, né? Isso é pesado, não deveríamos colocar dessa forma. Como eu já disse lá no começo, temos que olhar para o ser humano enquanto único, e nós temos que entender que o adolescente ele não é sem noção, isso é uma cultura imposta. O adolescente tem que saber se colocar, ele tem que saber o que diz e o que não diz. Alguns deslizes, algumas coisas, é comum, faz parte, mas não aquele total sem noção, onde o tempo todo outras pessoas têm que fazer o socorro das consequências provocadas. Aí também já é demais, né? Mas sim, o adolescente tem os momentos dele, a gente entende, mas tem que ter uma estrutura, tem que ter alguma coisa que possa auxiliá-los para o próprio bem-estar, o próprio equilíbrio deles, equilíbrio físico, mental, espiritual, que seja financeiro, por que não começar a falar sobre finanças, sobre projeto de vida, tudo isso vai ser falado aqui, tudo isso vai ser trabalhado aqui, tá? E aí a gente vai para uma outra etapa, que essa etapa, ela fala muito com esse entender-se com a sua fala interna, entender-se melhor com o mundo de uma maneira mais profunda. Então aqui a gente tenta explicar melhor para eles o que é esse processo terapêutico, por exemplo, de ir a uma praia, de tirar os chinelos e pisar na areia, de você andar descalço pela grama. Qual o significado disso tudo? A gente vai começando a trazer para eles um entendimento mais profundo desse mundo nosso, né? De quanto pode ser terapêutico e importante para nós ter esse contato todo com a natureza, o quanto é importante esse controle na fala. Tem cachorros latindo e isso deve estar transformando a minha fala num verdadeiro problema para vocês. É um desafio. O problema é um aborrecimento. Ou palavrinha capciosa. O problema é um aborrecimento. Mas deve estar sendo um desafio para vocês estarem me ouvindo aí, né? Mas aí você vai tentar trazer para eles uma visão de mundo bem mais aprofundada, bem mais aberta, sem tantas travas, sem tantas... a gente costuma dizer na psicologia a palavra crença como sendo algo que você coloca, você impõe na tua vida. Por exemplo, assim, não me dei muito bem com determinada matéria na escola e você cria uma crença de que você sempre vai mal naquela prova. Então você já faz a prova derrotado, você já faz a prova achando que você não vai passar naquela prova, que você vai tirar nota baixa naquela prova. Você já faz derrotado. E é claro, a tua mente vai te sabotar para obedecer aquilo que você está colocando. Você está solicitando aquilo que você vai mal na prova, então tua mente vai te sabotar e vai colocar você como alguém que vai mal na prova.
né? Bastante óbvio. Então, é dessa forma a gente usa a palavra crença aqui. Então, na psicologia tem esse termo, né? Que é, às vezes a pessoa, o adolescente, ele cria crenças, né? E a gente está aqui justamente para derrubar essas crenças, para ajudar eles a se entenderem melhor, é aprofundar aqui, né? Então, esse sexto passo aqui é um aprofundamento da visão que ele precisa ter de mundo, né? E aí a gente tem como último passo aqui, justamente, a gente vai fazer uma amarração geral de tudo, vai tentar ajudar o adolescente a compreender tudo isso que foi falado, a gente vai trazer para eles um retorno a alguns dos aspectos aqui que foram falados, vamos juntar tudo e tentar potencializar e trazer para eles uma construção, um todo que se encaixa, que se conecta e que você tem ali um adolescente que está mais preparado para lidar com o mundo lá fora, né? E como eu disse para vocês, ao longo de todos esses processos vai ter sempre a abertura para que eles tragam as angústias deles, né? Eles sempre vão estar trazendo as angústias deles, né? Então isso faz parte. A gente para um pouco e dá a palavra para o adolescente para que ele traga, porque esses assuntos vão cutucar pontos sensíveis de cada um dos participantes. E eles vão sentir a necessidade de colocar para fora alguma coisa. E o terapeuta vai estar lá para isso. O terapeuta vai estar lá para ouvir, para tentar, o grupo vai estar lá, uma consciência grupal, porque são várias pessoas juntas. O grupo vai estar lá para isso, para se orientar em cima disso. Vamos tentar entender o que é isso que ele está trazendo. A opinião dos outros é sempre válida. E o terapeuta atravessa quando ele sente que aquilo que inicialmente foi trazido está perdendo foco, está fazendo curva. Aí o terapeuta entra e faz uma devida correção, ele faz uma devida, né, para tentar colocar uma ordem ali naquele processo. Então, basicamente essas são as etapas, vai ter um fechamento, né? Nós vamos ter um fechamento para encerrar isso tudo, né? E a gente vai tentar justamente trazer para esse adolescente uma consciência de mundo, uma noção mais clara do que é isso tudo aí fora, de como lidar com o mundo aí fora, né? Sempre trazendo atualizações, sempre trazendo as novidades, sempre trazendo um mundo que é o mundo do hoje e que amanhã já não é mais o mesmo. Então a gente tem que estar sempre se atualizando e trazendo para eles as novidades, sempre de olho nas novidades e tentando ajudar eles a se adaptar em meio a isso tudo, né? Se adaptar a esses processos, saber lidar. Mas como é que você lida com um mundo que está constantemente mudando? Você tem que ter raízes, você tem que ter uma base central muito bem construída, e essa base central ela tem que estar muito bem fundamentada, e essa base central é a consciência de mundo. É ali que é muito importante a gente estar trabalhando com esses adolescentes, porque qualquer novidade que vá surgindo na vida deles, no mundo ao redor deles, eles vão ter uma base sólida para impor filtros, para se auto-perceber e para poder construir uma resposta mediante aquilo que está sendo trazido para ele, para que ele possa saber como reagir a tudo de novo que o mundo vai trazendo. Né? Então, não adianta você, ele tem que estar preparado para sempre ir se adaptando. Como que ele se adapta? Porque ele precisa de uma base. Se você oferece para ele uma base, uma estrutura, um saber, um conhecimento, uma sabedoria ali, né? Uma sabedoria preparada, é o conhecimento internalizado pelo intelecto. Aí você tem a consciência humana. Quando junta os dois, você tem sabedoria. Né? Então, poder oferecer para esses adolescentes um complemento para que eles possam lidar com o mundo lá fora. Tá bom, gente? Então, era basicamente o que eu queria trazer para vocês como estrutura desse processo todo, né? Seria isso que a gente pretende trabalhar aqui, que estamos trabalhando, né? É engraçado essa forma de colocar, né? Estamos trabalhando, é isso, tudo isso tudo, né? E a gente tá aqui para tirar dúvidas, para poder sanar qualquer coisa que vocês não tenham entendido, qualquer coisa que, por favor, entre em contato e nós vamos sanar suas dúvidas, vamos trazer para vocês. Uma última coisa, lembrei agora, estamos abrindo grupos presenciais, Campinas, São Paulo, e estamos abrindo grupos online.
né? A expectativa do grupo online, nós temos ainda algumas questões que nós precisamos trabalhar, precisamos resolver, né? Mas já estamos abrindo para o grupo online, tá? O grupo presencial já está aí, já está todo, né? Agora, o grupo online, a gente precisa trabalhar algumas questões ainda. Logo vocês vão ver aí a propaganda do grupo online funcionando. Então ainda há alguns desafios a serem vencidos no grupo online, mas estamos trabalhando isso para oferecer para vocês algo funcional, algo realmente funcional, porque tudo que se pretende trabalhar aqui dentro de um grupo presencial são ferramentas que muitas delas não se adaptaram bem a uma tentativa de trazer isso para esse universo online, né? Então a gente está revendo os conceitos, trabalhando para que a gente possa oferecer a mesma qualidade, a mesma base, a mesma satisfação final do fechamento do programa, né? A mesma satisfação para os participantes que aqueles que trabalharam no presencial receberam, né? Esse impacto, esse resultado, essa construção, essa vivência, tudo isso tem que ser igual em ambos os lados. Tá bom, gente? Grande abraço, até mais.